Muito bem, vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre calorimetria. Hoje vamos falar sobre fase e estado da matéria. Em seguida, nós vamos relembrar calor sensível. Ok, fase. Fase está relacionada com o grau de agitação das partículas que formam a substância, isto é, com a velocidade de vibração das partículas. Vamos pegar como exemplo a água na sua fase gasosa. Na fase gasosa, as partículas que formam a água possuem um elevado grau de agitação. Então a velocidade de vibração é elevada. Já na sua fase líquida, a agitação das partículas é menor do que na fase gasosa. E na fase sólida, a agitação é menor ainda, ok? Do que nas fases anteriores. Estado. Estado da matéria está relacionado com propriedades físicas naquele momento. E quais são essas propriedades físicas? Temperatura, pressão e volume. Então vamos imaginar o seguinte: uma certa quantidade de água na sua fase líquida. Esta água se encontra a uma certa temperatura inicial, θ0. E de alguma maneira ela recebe uma certa quantidade de calor. O que vai acontecer com a temperatura dessa quantidade de água? Ela vai se elevar para um certo valor θ. Então, neste caso, houve uma mudança em um dos estados dessa substância. Qual estado? Temperatura. Provavelmente, essa mudança no estado de temperatura pode ter provocado também uma mudança no seu estado de pressão ou no seu estado de volume. Ok? Então, mudança de estado está relacionado com a mudança em uma das propriedades físicas da substância, o que não implica em mudança de fase. A água aqui continua líquida. A água não mudou de fase. Por exemplo, a água não passou da fase sólida para a fase líquida, ou da fase líquida para a fase sólida, por exemplo. Ok? Muito bem. Vamos lembrar agora que nós já vimos sobre calor sensível. Calor sensível, que nós simbolizamos pela letra Q. Vamos considerar um certo corpo, tá ok? A uma certa temperatura inicial, θ0. Este corpo pode estar recebendo calor. Se ele recebe calor, a temperatura final dele vai ser maior do que a temperatura inicial, ok? Ou esse corpo pode estar perdendo calor. Então, neste caso, a temperatura inicial dele vai ser maior do que a temperatura final. Nós fizemos uma convenção. Quando o corpo perde calor, o sinal do calor perdido vai ser negativo. Quando o corpo ganha calor, o sinal do calor ganho
será positivo. Aí nós vimos que a equação que relaciona essa situação é Q, quantidade de calor, igual a M, massa, vezes C, calor específico, vezes delta θ, onde delta θ é a temperatura final menos a temperatura inicial. Nós vimos ainda corpos que trocam calor. Então vamos pegar como exemplo um recipiente contendo, por exemplo, água e, além disto, um corpo colocado dentro desse recipiente. Vamos supor que o corpo esteja a uma temperatura maior do que o recipiente e a água. Então, o que vai acontecer nesse caso? O corpo vai ceder, vai perder calor para a água e o recipiente. Vamos supor que o corpo tem uma perda de calor igual a 10 calorias. Se ele está perdendo 10 calorias, para ele o valor de Q é negativo. Muito bem. Quem está ganhando essas 10 calorias? A água e o recipiente. Se a água e o recipiente ganham calor, o sinal do calor ganho por eles é positivo. Então, o módulo do calor 10, ok? Perdido pelo corpo, vai ser absorvido pela água e o recipiente. Então, se eu somar o calor cedido pelo corpo com o calor recebido pela água, com o calor recebido pelo recipiente, isso aqui vai ser igual a 0, ok? A quantidade em módulo ganha, envolvida no processo, ganha ou perdida, é 10. Alguém está perdendo 10, alguém está ganhando 10. Positivo, negativo. Se eu somar, 0. Vamos a um exemplo. Deixa eu trocar aqui. Por favor, tenha um pouquinho de paciência que eu preciso focalizar, enquadrar o enunciado do problema, que nós vamos utilizar como exemplo. Então aqui nós temos um recipiente de massa 100 gramas e calor específico igual a 0,3 caloria por grama grau Celsius. Esse recipiente contém 200 gramas de água a 20 graus Celsius. Um bloco de metal de massa igual a 100 gramas a 120 graus Celsius e calor específico igual a 0,2 caloria por grama grau Celsius é colocado no recipiente. E ele pede a temperatura de equilíbrio térmico do sistema. Muito bem. São 3 corpos, cada corpo com várias informações. Então, se eu não me organizar, eu vou acabar me perdendo e misturando informações de um corpo com informações de outro corpo. Existem algumas maneiras de se organizar. Eu prefiro montar uma tabela, onde a primeira coluna eu vou relacionar os corpos envolvidos no processo. Na segunda coluna, eu vou anotar a massa de cada um deles. Na terceira coluna, o calor específico de cada um deles. Na quarta coluna, a temperatura inicial de cada um deles. E a última coluna corresponde à temperatura de equilíbrio térmico, isto é, a temperatura final do sistema. Então, a temperatura final do sistema é a temperatura de equilíbrio térmico.
Então, muito bem, vamos organizar os dados. Um recipiente, então eu tenho um recipiente. De massa 100 gramas. Calor específico 0,3. Contém 200 gramas de água. Uma outra substância, água, de massa 200 gramas. Então, peraí. Essa água está a uma temperatura de 20 graus Celsius. Pessoal, se a água está contida no recipiente, isso significa que os dois inicialmente estão em contato. É óbvio. Se os dois estão em contato, eles estão em equilíbrio térmico. Então, se a temperatura da água é 20 graus Celsius nesse momento inicial, a temperatura do recipiente também será 20 graus Celsius. Ok? O problema não forneceu o calor específico da água. Por que ele não forneceu o calor específico da água? Porque o calor específico é uma grandeza universal. Sendo grandeza universal, o aluno precisa saber de cor. No caso aqui, igual a 1. Além disso, temos um terceiro corpo, que é um bloco de metal. Então, metal. Esse bloco de metal possui 100 gramas. O calor específico dele é 0,2. E a temperatura inicial dele é 125 graus, 120 graus Celsius. E nós queremos a temperatura de equilíbrio térmico, isto é, a temperatura final. Só que a temperatura final é igual para todos. Então, o valor que eu vou determinar é um valor que é igual para todos. Bem, nesse sistema está ocorrendo troca de calor sem que ocorra mudança de fase. Ninguém está mudando de fase aqui. Como eu sei disso? O problema não citou isso. Tá ok? Se não está ocorrendo mudança de fase, a equação que vale é a equação do calor sensível. Q igual a mc delta θ. Então vamos escrever Q igual a mc delta θ para cada um dos corpos envolvidos no sistema. Então, como nós vimos lá atrás, quando nós temos corpos em contato, se eu somar, então, o calor do recipiente mais o calor da água mais o calor do metal, isso aqui vai ser igual a 0. Como é que nós vamos determinar o calor de cada um deles? O calor de cada um deles vai ser dado pela equação do calor sensível. Então vamos lá. Para o recipiente, qual é a massa dele? 100. Quanto vale o calor específico dele? 0,3. Vezes temperatura final dele, que eu não sei, menos a temperatura inicial, que é 20. Vocês observaram que os dados estão organizados na sequência da equação? Mais. Corpo 2, água. Massa, 200. Calor específico, 1. Temperatura final da água é θ. Menos a temperatura inicial da água, que é 20. Mais. Agora o metal. Massa do metal, 100. Vezes o calor específico do metal, 0,2. Variação de temperatura para o metal. Temperatura final θ, menos a inicial, 120. E esse resultado é igual a 0. Tá ok? Agora é só você resolver essa pequena continha. Então aqui 30 θ menos 20 mais 200 θ menos 20 mais 20
20, θ menos 120, isso aqui igual a 0. Distribui 30θ menos 600 mais 200θ menos 4.000 mais 20θ menos 2.400. Isso aqui igual a 0. Continuando. 30θ com 200θ. 230θ. Me desculpem. Mais 30θ com mais 30θ. É isso mesmo. 230θ. Com mais 20θ. 250θ. Menos 600 com menos 4.000, menos 4.600. Com menos 2.400, menos 7.000. Isso aqui é igual a 0. Então, 250, θ é igual a 7.000. Então, θ é igual a 7.000 dividido por 250. Isso aqui, já fiz a continha em algum lugar, deu 28 graus Celsius. Então, o que significa isso? 3 corpos. 2 inicialmente a uma temperatura de 20 graus Celsius. E um terceiro inicialmente a uma temperatura igual a 120 graus Celsius. Trocando o calor entre si até atingir o equilíbrio térmico. E esse equilíbrio térmico acontece quando a temperatura fica igual a 28 graus Celsius. Muito bem. Agora você vai pegar a sua apostila e vai resolver as atividades propostas relativas a fase, estado, mudança de fase e problemas, atividades, me desculpem, onde corpos trocam calor entre si. Na nossa próxima aula, eu farei a correção dessas atividades. Tá ok? Tenham, então, um bom dia.